Fala devs, tudo bem com vocês? No último vídeo a gente trouxe o BubbleSort em JavaScript e hoje vamos usar no PHP, ou seja, essa linguagem para quem sabe que desenvolve aplicações, seja para web, seja apenas a API, vocês sabem que ele é um servidor, é onde roda o back-end, seja no Apache ou no Ninja que está rodando ali. Então a gente vai usar o PHP e se você é novo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, vem comigo, deixe um joinha e sejam devs, compartilhem com seus amigos, tá bom? A primeira nomenclatura que vamos utilizar é dessa maneira, .php, tá bom? Tanto já ajeitou, tirou o erro. E segundo, por padrão, iremos utilizar o index.php. Para a gente saber se está instalado ou não, a gente precisa dar um olá mundo. Se você estiver em algum ambiente como Champ e quiser rodar, você sabe que tem que ir no htdocs. Agora, se você tiver ele instalado na sua máquina, você simplesmente, tá bom? Vai poder já utilizar o nome php index.php. E aí ele vai exibir na tela olá mundo, tá bom? E já adianto, o primeiro fato, a gente vai criar uma função para gerar essa lista. Ele tem a mesma nomenclatura que o JavaScript, é possível criar sua função sem o public, mas já te adianto que o PHP, ele também suporta orientada a objetos, ou seja, se você estiver trabalhando uma aplicação em camadas, seja com arquitetura, seja com MVC, você pode criar diversas arquiteturas usando orientado a objeto. E para isso ele também tem o namespace, tá bom? Como a gente não tem essa arquitetura de pastas, está tudo solto, porque tem outras linguagens de programação aqui, a gente vai utilizar só a função mesmo. Então, gera lista, que vai ser nossa função. E para nomear uma variável, a gente passa sempre o cifrão e o tipo e o nome dela. A gente não precisa dizer o tipo. Se ele é uma lista, se ele é um vetor, se ele é um inteiro, um double, um ponto flutuante ou uma string, a gente passa dessa maneira. E para criar uma lista, existem duas formas. Existe esse array, como você está vendo, e existe o tradicional que a gente já viu em outras aulas, que você passa com colchete, tá bom? E aí a gente vai preencher agora a nossa lista, tá bom? Vai começar com o valor 1 e menor que tamanho, no caso é igual, porque é o que nós desejamos, e aí ponto e vírgula e incremento. E para isso a gente vai atribuir dessa maneira, lista, e vai enviar o próprio i, tá bom? Para a gente embaralhar agora, a gente passa i tamanho menos 1 e maior que 0, ponto e vírgula e menos, tá bom? E a gente passa o j e aí a gente faz um range. E esse range a gente vai enviar o mínimo e o máximo, que no caso nosso máximo é quem? Nosso próprio i, tá bom? E para a troca de elementos a gente precisa fazer dessa maneira, lista j e lista j, no caso aqui não é o j, tá bom? O j é só no finalzinho, aqui é só o i. E aqui vai receber o nosso lista j, que aí sim é o nosso j, e aqui o nosso lista j vai receber a nossa variável temporária. E como aqui ele está dizendo que é sem retorno, a gente simplesmente podia usar um eco para mostrar. Mas, como a gente precisa preencher e depois utilizar a mesma variável, então para isso a gente retorna a nossa lista. Uma função com retorno desse jeito, a gente retorna desse jeito, tá bom? Para a gente saber se está funcionando, a gente roda isso daqui, tamanho, tá bom? Passa o tamanho e em seguida a gente pode gera lista e a gente pode simplesmente fazer dessa maneira. Peço perdão, é assim, lista, gera lista e aí a gente envia o tamanho. E como que eu exibo essa lista?
existe dessa maneira aqui que eu posso estar mostrando. Echo, tá bom? Implode, tá bom? E ele vai receber como parâmetro o nosso separador, tá bom? E em seguida, a nossa lista. E a gente pode estar mostrando aqui usando. E para dar um salto de linha, para ficar mais bonito, a gente pode concatenar dessa maneira. No PHP, a concatenação é desse jeito, tá bom? Então, vamos estar rodando aqui nosso PHP index. E a gente está exibindo na tela a nossa lista desordenada. E para melhorar, a gente pode criar uma função que basicamente ela faz isso. Ela exibe na tela. Então, podemos criar aqui function, tá bom? Imprimir. E aí ela recebe como parâmetro a lista e exibe aqui. E ponto e vírgula no final. Que aí podemos fazer dessa maneira. Echo lista gerada, dois pontos, barra em também, para evitar, em seguida imprimir, e a gente passa a lista. Se a gente rodar mais uma vez, ele funcionou. E para isso vamos precisar, tá bom, gerar uma outra função que é nosso bubble sort. Então function, tá bom, bubble sort lista, e para isso eu vou estar exibindo na tela, tá bom, para saber se ele está funcionando. Como eu posso fazer dessa maneira aqui, bubble sort lista, tá bom, em seguida eu chamo quem? Echo lista ordenada barra n. E simplesmente eu me chamo imprimir lista. Claro que ele vai estar bagunçado, se a gente poder olhar aqui, ok, ele ainda está bagunçado, então a gente vai ordenar agora. Então, para mim receber o tamanho da lista, a gente consegue dessa maneira. Lista, se eu der um echo aqui, tamanho, ele vai exibir a lista. Claro que mostrou ali 10 junto com a string, mas era só para a gente poder ver. Então a gente já conseguiu o nosso tamanho. Então a gente faz um loop i igual a 0 e menor que tamanho, tá bom? E mais. Pronto, dessa maneira. E aí a gente vai exibir novamente para saber se está tudo direitinho, tá bom? Então a gente pode fazer dessa maneira, lista e a gente pode dar um espaçamento para concatenação e um barra n só para a gente poder ver se está funcionando direitinho, tá bom? Ó, ele exibiu, ok, tá funcionando nosso algoritmo. E para isso vamos criar um outro for, tá bom? Para a gente poder começar a trabalhar essa ordenação. Então, j na posição 0, j for menor que tamanho, que recebe menos 1, j mais, tá bom? E aí vamos exibir novamente na tela, só para a gente poder ver se está funcionando, que ele vai fazer dessa maneira. É como se eu estivesse criando uma linha e depois uma coluna. Mas especificamente é para a comparação do loop, tá bom? Então, lista, j, e aí lembra da concatenação, espaçamento, e a gente pode dar rodar. Se a gente perceber aqui, o que é que ele fez? Ele provavelmente, porque ele saiu do loop, então vamos exibir aqui. Provavelmente é porque agora são 10. Então, cada interação aqui, ele vai verificar e vai ordenar. Tá bom? Tá vendo que aqui tá bem bagunçado mesmo. E agora, sim, a gente vai fazer a nossa verificação. Então, if lista j for maior que nossa lista j mais 1, tem que dar o espaçamento, tá bom? E aí a gente vai imprimir na tela, só para imprimir, para ver se de fato ele já está fazendo a seleção de quem é o maior, tá bom? Então lista vai ser nosso j
ponto mais os quebra de linha e pronto, e já está ali. Ó, vejam que ele já realmente já disse, ó, 10 é maior que 6, então 10. O 9, tá vendo? Ó? Então ele foi verificando, cada um foi. Claro que ele tem alguns dados que ele não está mostrando. Por quê? Porque, por exemplo, ele não está exibindo aqui na tela, mas a gente pode estar visualizando o número 1, o número 2, tá bom? O número 4, porque aí ele já entende que esses números é o que vão ser trocados, tá entendendo? Então a gente pode fazer dessa maneira aqui. Criando a nossa variável temp, tá bom? E aí a gente começa com o nosso J, tá bom? Nosso J, então, nossa variável temporária, ela já tem algo escrito. Então, lista J vai ser nosso J, que vai receber o nosso lista J mais, e lembrando que sempre tem que dar o espaço, tá bom? E por fim, nossa lista J mais um, como eu estou dizendo, vai receber nossa variável temporária. Se a gente agora imprimir, ele de fato vai estar ordenado. Por algum motivo ele não ficou ordenado, tá bom? Vamos só verificar aqui o que foi que aconteceu, tá bom? Ele está aqui dentro do bloco. Lista J mais um. Ele não ficou de maneira ordenada, vou só verificar aqui o que foi que aconteceu, tá bom? Ah, lembrei. O que acontece? Por que não deu certo? Eu acabei me lembrando aqui que no caso do PHP, lembra que na linguagem C existe aqui no comentário é //, existe os ponteiros. E quando a gente quer inicializar algo, a gente passa essa referência, que é o identificador de memória. Na linguagem PHP, também dessa maneira aqui. Para mim inicializar, deve ser de fato dessa maneira. Se a gente perceber agora, ele vai estar ordenado. Essa é a única alteração que eu fiz, tá bom? De fato, se eu retirar novamente, olha o que ele vai acontecer. Ele não vai ordenar. Ele só vai ordenar se eu enviar dessa maneira. Claro que se eu tiver uma lista aqui dentro sem passagem de parâmetro, por exemplo, ao invés de eu estar exibindo na tela assim, eu literalmente já exibiria toda a lista bagunçada e ordenaria aqui dentro, entendeu? Sem passagem de parâmetro, apenas referenciando, tá bom? Chamando a função, ou seja, aqui dentro ela iria trabalhar. Por quê? Porque eu não passei com parâmetro. Se a gente pegar até uma lista como essa, por exemplo, só um exemplo, a gente pode estar fazendo dessa maneira aqui. Ó, eu vou tirar a passagem de parâmetro, ok? Essa lista não vai existir mais, tá bom? Porque eu não estou passando com parâmetro, tá bom? E estou criando agora essa lista, tá bom? Ponto e vírgula, eu vou bagunçar, posso até copiar aqui, para a gente poder ver como é que ele vai ficar. E aqui são maneiras que a gente pode estar trabalhando. Então, vírgula, 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 vírgula e vírgula. Pronto, vocês conseguem perceber que de fato ele não tem mais a passagem com parâmetro, tá bom? Eu vou comentar aqui só para a gente poder interpretar como seria dessa maneira, diretamente desse jeito, tá bom? Ó,
Claro que ele vai gerar a lista, mas eu não vou exibir, ok? E aqui eu já estou gerando essa lista, eu gerei essa lista manualmente, ok? E aqui eu faço a mesma coisa, claro, eu exibo aqui na tela, se a gente for pegar aqui nosso separador, ok, estou exibindo, ele vai dar, eu vou dar até um eco barra N, ok? Em seguida, a gente pode estar novamente fazendo a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa e chamando essa função, ok? Ó, vou chamar aqui fora. Agora, se a gente rodar novamente, veja o que interessante. Por que ele ordenou sem a necessidade do parâmetro do e-comercial? Por quê? Porque aqui eu já estou fazendo aqui diretamente, ok? Se a gente tiver trabalhando apenas com uma função interna dentro do bloco, ele vai executar e vai ordenar. Agora, se for daquele jeito como a gente viu, ok? Eu vou até voltar para a gente poder ver. E eu retirar novamente, ele não vai funcionar. Por isso que a gente passa o identificador de memória, que é o nosso i comercial, tá bom? Então, vejam que ficou ordenado novamente. Então, o vídeo é esse, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem com seus amigos e sejam devs. Até a próxima. Deixe um joinha.